vez com o nosso programa Espiritismo em Foco, e hoje com a presença do meu querido amigo Paulo Jorge, que vem falar para a gente o médium e as comunicações espíritas. Então, hoje o nosso programa, no final do programa, nós vamos passar as reportagens, todas as entrevistas que nós fizemos durante o nosso 6º Encontro Espírita. Tá? Nos 20 minutos finais do nosso programa será todo reservado para que as pessoas vejam como foi o que aconteceu no nosso 6º encontro, que foi maravilhoso, foi muito bacana. Quem esteve lá viu o quanto foi joia. Então, eu vou pedir para o meu amigo Paulo, daqui a pouco, fazer a nossa oração, falando para vocês também que o nosso sorteio continua valendo. Agora, na semana que vem, que é o último programa do mês, você pode ligar já, a Sueli já está lá no telefone, 2629-2571, ou você pode assistir também, né, pelo nosso e-mail, Espiritismo em Foco, www.espiritismoemfoco.com.br. Você que tem pessoas, amigos, conhecidos, que moram em outras cidades, em outros estados ou até países, fala para eles que eles podem assistir o nosso programa também ao vivo no site do programa, tá bom? Então, vamos pedir então ao meu amigo Paulo para que ele faça a nossa oração, que hoje o nosso programa realmente vai ser bem rápido, não vamos perder tempo, porque nós temos muita coisa boa aqui para ouvir do Paulo, para que dê tempo também para a gente colocar as reportagens, as entrevistas no final. Então, Paulo, faz para a gente, por favor, a oração. Jesus, Mestre amado, agradecemos por esses momentos onde iremos refletir acerca dos seus ensinamentos. Agradecemos por esse estúdio, por essa TV que abriga esse programa tão importante para a comunidade espírita e para todos os brasileiros que têm a oportunidade, né, de estarem sintonizados com essa emissora. Pela oportunidade, por tudo, Senhor, temos a agradecer e temos que pedir do alto proteção para que caminhemos sempre em linha reta, tenhamos sempre discernimento, que coloquemos sempre nossas palavras com amor, com carinho, né? De modo que não venhamos a ferir e a melindrar ninguém, e que cada assunto aqui debatido seja para o nosso próprio crescimento, né? Para fazer uma construção e não para destruir nada. Que sejamos protegidos e assim seja. Então, meus irmãos, nós vamos falar sobre mediunidade, nós vamos falar sobre comunicação. E eu vou perguntar já ao Paulo, fala para a gente aí sobre comunicação, o que é comunicação e o que você tem para a gente falar, para a gente dar já essa abertura aí do nosso programa sobre esse assunto de comunicação dos espíritos. Renato, Marcos, agradeço pela oportunidade de estar aqui. E nós estamos em plena era da comunicação, num dos veículos mais eficazes, que é a TV, né? Então, estamos no local correto para falar de comunicação. Muito embora falaremos da comunicação entre os dois planos, né? Os desencarnados e os encarnados, nós vamos abordar rapidamente a comunicação. Não há quem não tenha hoje em dia um telefone celular, né? Todos têm o seu. Lembro-me do meu pai na roça há poucos dias, lá trabalhando de enxada, e um telefone no bolso. É muito comum. Isso, às vezes, o que é para a gente uma conveniência, não dá para hoje nós vivermos sem o telefone celular, né? Imaginar como comunicar com um filho que está na rua, né? No divertimento, mas a gente fica preocupado na situação, na condição de pai. Tempos atrás não se tinha essas facilidades. Mas o que é para a gente uma conveniência pode também se tornar, às vezes, um contratempo. Lembro-me, por exemplo, que há algum tempo, lá no Trabalhadores de Jesus, na sala de passes, para quem não sabe o que é passe, é uma transferência de energia que se faz com um médium, né? E a pessoa que está ali para receber o passe. Funciona como uma prece, mas de corpo presente. Não vamos entrar em passo, porque teve um programa maravilhoso do nosso amigo Jacó Melo sobre isso. É só entrar no site e ver, né, esse programa que é realmente magnífico. Mas estávamos lá na sala de passe, um dos companheiros também estava com seu telefone no bolso, e não podia ficar sem a comunicação, apesar dos apelos para que ele o desligasse. Ele resolveu simplesmente colocar no modo de vibração e deixou-o no bolso ali confortavelmente.
e entrou para a sala de passe. Estava ali perfilado, são várias pessoas na sala, entra uma moça também aflita, necessitando do passe, colocou-se em posição de receber o passe, fechou os olhos para uma melhor concentração, e estava ali ele já fazendo o passe dispersivo, tudo isso está lá bem explicado por Jacó Melo, né? O passe dispersivo, e o seu telefone toca. Aquilo que era para ser uma vibraçãozinha sutil, ali na câmara de passe parece que foi amplificado. Vai ver que tinha um espírito ali querendo amplificar exatamente aquilo, e aquilo ali, rapaz, soou alto, todo mundo ouviu. Foi o primeiro passe sonorizado que eu tive a oportunidade de presenciar. Era mais ou menos assim, Renato. Bem, bem, bem. A moça, coitada, que estava ali para receber o passe, concentrada, abriu logo um dos olhos. Por via das dúvidas, manteve o outro fechado, mas abriu um, né? Dá olhar que coisa era aquela. E o amigo que estava aplicando o passe, já muito assustado, né? Haja concentração, já estava com os dois bem arregalados, né? E aí, ele naquela aflição, querendo fazer calar o aparelho, deu um tapinha no aparelho que estava no bolso, deu um tapinha, mas em vez de calar, atendeu o telefone. Foi pior a emenda do que o soneto, Renato. Foi terrível, foi terrível. E ele começou a suar frio, e aquela voz soou alto, que era pra, não estava no Viva Voz nem nada, mas soou alto, parece até que tinha um espírito ali dando uma forcinha para amplificar o negócio. Então, soou assim mais ou menos. Alô? Tem alguém aí? Alô? Alô? Tem alguém aí? E ele cada vez mais desesperado, sem saber o que fazer. Nisso a solução também veio lá do final do corredor. Alguém levantou a voz e falou, tem um espírito aí querendo se comunicar. E não é que tinha mesmo, por sorte, um espírito encarnado, né? Bem educado, porque se não fosse bem educado, talvez falasse ele algum impropério, mas nesse caso não falou. E o que é para a gente uma conveniência, em determinados locais se torna uma inconveniência. Quando pedirem para desligar, os amigos que aplicam passos, naturalmente, por favor, desliguem, porque essa história é real, aconteceu no Trabalhadores de Jesus. Aliás, aqui em Cabo Frio acontece cada coisa, né? Se tiver tempo, no final vou contar mais umazinha. Mas estamos aqui para falar da comunicação com os espíritos. E fico aí à mercê das suas perguntas, das perguntas dos nossos telespectadores, né? É verdade. Então, você que está aí, tem dúvidas sobre mediunidade, queira saber, o telefone é 2629-2571. Ou se liga para participar do nosso sorteio ou para fazer a pergunta, se você quiser se esclarecer mais sobre mediunidade. Então, já que nós vamos conversar sobre mediunidade, vamos conversar aqui o que é mais comum que nós vemos nas casas espíritas, que é os desencarnados comunicando com os encarnados. Então, fala para a gente, como é que ocorre essa comunicação dos espíritos conosco que somos encarnados? Fala para a gente aí, Jorge. Bom, a comunicação ela ocorre por intermédio de um médium, né? Precisa de um médium, uma pessoa que sirva de intermediário entre os nossos irmãos espíritos desencarnados e os encarnados, né, que são o objetivo da mensagem. Mas os espíritos por si só não conseguem falar, porque eles, na condição praticamente imateriais, né, se voltarmos lá no livro dos espíritos, veremos que o espírito em si, de tão sutil, podemos dizer até que ele seja para nós não temos ferramenta para examinar, para medir. Então, para nós, ele é imaterial, e o perispírito semimaterial. Falaremos um pouquinho mais sobre o perispírito um pouco mais adiante. Mas, como ele, nessa condição, não tem como falar por si só ou escrever por si só, ele necessita de um médium, esse intermediário que serve de conector entre o plano físico e o plano, né, espiritual. Meus amigos, quase não estou podendo falar de novo. Eu queria mandar um abração para uma família que está passando por um trauma terrível agora. Os vizinhos nossos, da minha residência, entraram os marginais lá e atiraram, balearam um vizinho nosso, o rapaz provavelmente deve ficar paralítico, os médicos estão tentando ajudar, mas é um trauma que, para quem é espírita, sempre tem uma resposta na ponta da língua por que isso acontece. Mas para quem não é,
É difícil passar por uma situação dessa. Então, fica o meu apreço por toda essa família que está passando lá no Jardim Esperança. O companheiro Fabinho, que levou os tiros, está no hospital lá no São José Operário, sendo tratado. Que Deus possa ajudá-lo a passar por um trauma terrível que se avizinha na vida dele. Bem, meus amigos, hoje é segunda-feira, toda segunda-feira, programa ao vivo, Espiritismo em Foco, para você assistir. No último programa do mês, você que ligou, fazendo perguntas sobre o programa, para o companheiro que aqui está respondendo, vai concorrer a um livro, Sol de Esperança ou o Evangelho segundo o Espiritismo. No último programa do mês, nós vamos sortear os 2 livros. Aí você, ligando para cá, fazendo perguntas para o nosso companheiro, Paulo Jorge, você concorre a esse livro. E o assunto de hoje, o médium nas comunicações espíritas. Paulo Jorge, você falou sobre mediunidade, falou sobre o médium. Eu queria que você definisse o que é médium. Bom, segundo o livro dos médiuns, todo aquele que sofre qualquer influência dos espíritos poderíamos definir como médium. Porém, ele faz uma ressalva dizendo que, tecnicamente, médium só é aquele que tem essa característica mais acentuada, né? Mais ostensiva. Esse sim pode ser considerado médium, aquele que tem a capacidade de se comunicar, receber informação do plano espiritual e veicular essa informação, né? Se formos ao livro dos Espíritos, nós veremos lá que, quando Kardec questiona aos espíritos se nós sofremos a influência do plano espiritual, eles dizem que muitas vezes, de ordinário, são eles que nos dirigem e nós nem sequer nos apercebemos disso. Mas, tecnicamente, segundo o livro dos médiuns, médium só pode é definido como aquele que recebe e veicula os ensinamentos dos espíritos, as informações, as comunicações, não é? E que tem essa característica mais acentuada do que na maioria de todos nós, né? Kardec fala que todos nós somos espíritas, né? Somos médiuns. Todos nós somos médiuns. Raros são aqueles que não possuem algum tipo de mediunidade. Raros significa que existe alguém que não tenha, né? Existe alguém que não tenha essa capacidade acentuada a ponto dele parecer como médium, não é? Ele sofre a influência, ele muitas vezes é dirigido, mas ele não veicula. Aquilo ali serve para a condução da vida dele. Então, ele não pode ser taxado tecnicamente como médium, pois aquele que veicula, aquele que transforma aquela informação em algo útil para outrem, esse sim é médium. Então, quais são os tipos de médiums que nós podemos ter? Bom, nós temos os médiums de efeitos físicos e os médiums de efeitos inteligentes. Se fosse falar de todos os efeitos físicos, de todos os efeitos inteligentes, certamente nós tomaríamos quase um programa aqui, mas vamos dar alguns exemplos de cada um deles. Médium de efeito físico é aquele que consegue atuar no plano físico através da sua mediunidade, da sua doação fluídica, de modo a propiciar que um fenômeno ocorra. Todos se lembram, por exemplo, como o Espiritismo surgiu, não é? O caso das pancadas, do fenômeno de Hydesville, mas todo aquele que, não só as pancadas, mas, por exemplo, o médium de translação, que faz com que um objeto, ele atua juntamente com os espíritos, de modo que um objeto saia de um local e se transporte para outro, né? Os médiuns motores fazem com que as coisas funcionem, os curadores, e aí por diante, os de levitação, né? No caso ainda dos tipitólogos, né? Esse aí foi muito importante para o início do Espiritismo, porque através desses fenômenos o Espiritismo tornou-se popular. E eu gostaria também de mandar um abraço lá para o Rio de Janeiro, para a cidade de Nova Iguaçu. Nós temos uma pessoa nesse momento que estará assistindo o nosso programa pelo site www.espiritismoemfoque.com.br, que é meu amigo Bira, o Birajara, amigo de muitos e muitos anos, desde o Rio de Janeiro, e que ele estará, nesse momento, assistindo o programa lá em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Um abração para você, Bira, você e para toda a sua família, tá?
Nós já temos algumas perguntas aqui, Paulo. Opa! Tomara que eu saiba responder, né? Quem está ligando é a dona Dandione. Dona Dandione, acho que é isso. Dandione ou Dardione. A senhora foi sorteada no mês passado num livro. E eu não consegui ainda me comunicar com a senhora. Eu tenho ligado sempre da sua casa, mas sempre que chama, ninguém atende. Eu não sei se o telefone está com algum problema. Por favor, liga aí, fala com a Sueli, dê um outro telefone, para que eu possa me comunicar, para que eu possa entregar o seu livro, tá? Que a senhora ganhou, foi sorteada no mês passado. Ela pergunta aqui, os espíritos só se comunicam com os médiums? Não, os espíritos se comunicam com todos nós, só que alguns têm a capacidade de veicular essas comunicações e outros não têm. Para outros, para a grande maioria, a comunicação desses espíritos é tão sutil que nós não nos apercebemos dela. Nós temos essa comunicação mais acentuada quando nos desdobramos durante o sono, né? Que o nosso espírito deixa o nosso corpo físico e vai ter com aqueles espíritos que nos ministram ensinamentos ou nos corrigem de alguma maneira na nossa conduta, nos dão conselhos, aqueles que querem o nosso bem. Também para aqueles que estão sintonizados com algo em comum, eles vão ter com outros que estão aí querendo que nós tomemos o mau caminho, né? Ou seja, os espíritos se comunicam em todos os lugares, né? Todos os lugares, todas né? As espíritas, nas igrejas, nos templos. Contudo, a comunicação mais ideal, né, é aquela que a gente faz assistida, num local assistido, num local aparelhado, né, para se fazer, onde o próprio médium está preparado, né? Com muito estudo, muita preparação, para que essa mediunidade se torne uma coisa boa, né? Isso, que a gente consiga fazer disso uma coisa proveitosa, né? Prejudique as pessoas, é isso? Ela pergunta também aqui, o sonho é um tipo de comunicação, Paulo? O sonho geralmente é um tipo de comunicação, porque nós, as fases do sonho, eu não entendo bem de fisiologia humana, embora tenha estudado ali superficialmente, mas nós temos várias fases do sono. Tem 4 fases pré-REM e a fase REM do sono, que é aquela fase, aquele sono profundo. Eu não vou falar aqui em inglês, porque meu inglês aprendido lá em Pau Rachado, que é a cidadezinha onde eu nasci, pode não agradar os ouvidos daqueles nossos irmãos que estão no exterior, certamente nos vendo, né? Bom, mas ele traduzindo é movimento rápido, né? Dos olhos. Então você está de olho fechado e o olho está se movimentando. Naquele momento, a nossa própria fisiologia, nosso próprio cérebro desliga o corpo físico do espírito, de modo que o espírito não atue sobre os nossos órgãos físicos e nós conseguimos emancipar o nosso espírito, juntamente, né, com o perispírito. Ele sai e ali nós vamos ter com os nossos entes queridos. E ali nós recebemos ensinamentos. Aquilo é um sonho para nós. Todavia, na maior parte das vezes, quando nós retornamos ao corpo físico, o que fazemos? Continuamos a dormir e saímos da fase profunda do sono. Outras horas nós entramos, mas tem aquelas 4 fases anteriores, né? E ao percorrermos novamente aquelas 4 fases anteriores, nós esquecemos daquela fase REM. Então, é até um costume, quem quer lembrar de sonho, anotar, acordou, anota o sonho, ou ao acordar, narra num gravador, porque aí você vai descobrir coisas, né? Histórias maravilhosas. Paulo, nós sabemos, né, que a história das comunicações aconteceu há muitos anos, lá na época de 1800, lá em Reichsville, né, nos Estados Unidos, né? Foi quando os espíritos começaram a se comunicar, a mostrar para a gente que eles existem. Fala para a gente como é que foi, como é que aconteceu esse fenômeno lá nessa cidade dos Estados Unidos. Olha, Renato, quando começaram naquela época a acontecer fenômenos em várias partes do mundo, porque a sociedade já estava mais madura e o Consolador fora prometido lá atrás, né? Jesus já prometera, então que ele não teve condição de explicar tudo, que viria um Consolador que ficaria conosco, que estaria em todos os lugares, ficaria conosco para sempre. Atribuímos a esse Consolador o Espiritismo, né? E esses fenômenos necessitavam ocorrer em vários locais, ostensivamente, de modo que chamasse a atenção daquela comunidade que emergia de anos e anos de silêncio, né?
havia tido o iluminismo ocorrer há pouco, né? Os cientistas, as enciclopédias, a ciência evoluindo ali a passos rápidos. E havia necessidade de chamar a atenção desses cientistas para olharem para esses fenômenos. Então começaram a acontecer fenômenos em todos os lugares. Os fenômenos das pancadas, o fenômeno de Hydesville. Hydesville era uma vilazinha pequenininha do interior dos Estados Unidos. E numa casa pequena de madeira, lá foi morar uma família de evangélicos. Essa família não conseguia dormir porque à noite havia batidas pelas paredes da casa, que era de madeira, batidas ecoavam na casa inteira e ninguém conseguia dormir. E eles, preocupados, evangélicos, atribuíam a quê? Achavam que aquilo ali era coisa do demônio. Então foram procurar auxílio com os cientistas, auxílio com os padres, com os pastores, mas ninguém deu uma explicação convincente. Então, uma das meninas, a mais destemida, a mais novinha, questionou esse espírito, perguntando se era o demônio. E ele chamava o demônio, o diabo, de pé rachado, essa figura simbólica que a gente tem do mal, né, que na realidade não tem essa conotação, mas eles chamavam, para eles chamavam de pé rachado, né, numa alusão ao que tem os pés do bode e tal, pé rachado. Então, senhor pé rachado, é o senhor pé rachado que está aí batendo? E ele veementemente bateu firme e disse que não. E criou-se ali uma maneira de se comunicar, um código, chegou-se à conclusão que ali estiveram enterrado um mascate, foram enterrados sob aquele, aquele chão, um mascate, né, fora salteado, foi assassinado, e ali ele foi enterrado. Ele queria se comunicar, dizer que ele estava vivo. Criou-se, então, pelas pancadas inicialmente, um fenômeno físico. Mas era deficiente o método, porque, poxa, uma pancadinha era só uma múltipla escolha, sim ou não, ficava muito difícil a comunicação. Criou-se, né, a tipologia alfabética. Criou-se, por exemplo, 1 para o A, 2 para o B, 3 para o C, já era melhor, mas ainda não era o ideal, porque, por exemplo, o espírito de Arão se comunicaria facilmente, se identificaria. Arão, o A começa, né, uma batida, A, mas o de Zenóbia, coitado, não ia se comunicar, não, porque até bateu o Z, né, um trabalheira danada, né, muitas pancadas, né, o método tornou-se ineficaz. Mas já dava para expressar, por exemplo, as emoções. Se desse uma pancada forte, era uma irritação, uma pancada suave, uma situação de controle, e assim por diante. Paulo Jorge, eu queria que você explicasse para o pessoal que está assistindo como é que é o processo da comunicação mediúnica. Como ocorre, como médium, a anteninha do médium qual é, né? Bom, a epífise, né, uma glândulazinha que a gente tem, também chamada de pineal, né, no interior da nossa cabeça, lá bem dentro, escondidinha, pequenininha, uma glândulazinha pequena, que achava a ciência da época que não tinha problema nenhum, né? Era uma glândulazinha que ela tinha uma importância durante o desenvolvimento da criança, na parte de hormônio, na parte sexual, mas que depois da adolescência ela simplesmente passava a se atrofiar. Mas descobriu-se futuramente, primeiro através da literatura mediúnica, né, de Chico Xavier, né, e Missionários da Luz, principalmente, quando ele trata ali uma reunião mediúnica e explica, no caso dessa comunicação, a importância dessa glândula, né, que ela se torna luminosa e tal. Viu-se que aquilo ali é a antena receptora que os médiuns têm. E mais tarde a ciência comprovou, porque ao estudar, né, essa glândula, né, em irmãos nossos que desencarnaram nos corpos deles, descobriu-se que nos médiuns ela é mais desenvolvida e cristalizada. E nas pessoas que não têm essa mediunidade ostensiva, essa glândula é mais atrofiada. Daí um sério indício de que ela, de fato, é mesmo responsável por essa comunicação. Então, os espíritos se aproximam de nós, né? E, através do contato do perispírito deles, né? Porque o espírito, ele desencarna, ele leva consigo o perispírito, continua no orbe terrestre, o corpo espiritual, né? Então, ele continua no orbe terrestre, ele vai sair espírito, mais perispírito. E o médium também tem seu perispírito. Nós somos o espírito, nós somos espírito, nós somos o espírito. Temos o nosso corpo físico. Como o espírito é tão sutil que ele não pode manobrar o nosso corpo físico, ele precisa de algo semimaterial que propicie essa comunicação, né? Então, o perispírito, ele
se comunica, faz a comunicação do corpo, do espírito com o corpo físico, né? Então, através do contato do perispírito, do médium, com o perispírito do espírito, ocorre essa comunicação. Essa glândula consegue se sensibilizar, captar ali a transmissão dos espíritos e, de acordo com a comunicação empregada, as várias modalidades possíveis, quer seja escrevendo, quer seja falando ou de outra maneira, né, ele se comunica dessa forma, né, pelo contato. Então, pelo que você está falando para a gente aí, então aquela ideia que as pessoas têm, né, Paulo, de que, como aquele filme que passou, o filme do Ghost, né, e que aquela médium está lá, e que o espírito vai e entra dentro do corpo dela, então, na verdade, aquilo não existe, não é verdade, Paulo? Porque isso é uma lei da física, não é verdade? Na física, né, dois corpos não ocupam o mesmo lugar, né, não está aí. Então, não é assim. É uma lei física, imutável, não tem como nós mudarmos essa lei. Não ocupa. Porém, o perispírito do médium se expande, né, pela concentração, pelo transe mediúnico, né, que a gente pode até falar um pouco, né, se expande e através do contato do perispírito, do espírito comunicante, há essa comunicação. Esse contato pode ser superficial ou ele pode ser mais intenso. Quando ele é superficial, essa comunicação ela é uma comunicação mais sutil. No caso da psicografia, é uma psicografia consciente. No caso da psicofonia, é uma psicofonia consciente. Né? Da psicografia, uma psicografia, né, pela intuição. O médium sente a intuição e escreve, ela é intuitiva, se ela é sutil. Se ela é mais intensa, o médium já tem, se ele faz a psicografia, uma psicografia semimecânica. Né? E se ele fala, ele é um médium que fala, em vez de psicografar, ele obviamente, esse tipo de comunicação, ela já é semiconsciente. E se ela é mais ainda acentuada, né, a comunicação é mais mecânica. No caso da escrita, uma escrita mecânica. E no caso da fala, uma fala praticamente inconsciente. Nos contam os médiuns que aquela fala intuitiva é quando eles ouvem e repetem. Aquela fala já semiconsciente é quando eles ouvem fragmentos e vão repetindo, mas não tem uma noção do discurso todo. E aquela fala que eles já têm, não tem mais controle, eles têm um senso, eles podem retomar, não é? Mas eles praticamente não têm noção do que estão falando. Já no caso da escrita, só para concluir, no caso da escrita, quando ela é tênue, o médium simplesmente tem a intuição, vai escrevendo, ela é intuitiva. E quando ela é um pouco mais firme, ele já é semimecânico. Ele escreve, mas não tem noção do texto inteiro. É como se ele visse o texto por uma janelinha, ele tem noção simplesmente de parte do texto que ele está escrevendo. Ele só vai tomar ciência do texto inteiro no final. E quando ela é mecânica, é como se ele tomasse a mão. Mas na realidade não toma mão nenhuma, toma-se os plexos, né? Mas o espírito, um não toma o lugar do outro. Não existe esse negócio. As pessoas que tinham essa dúvida, o espírito ele não entra dentro do corpo, e sim como a comunicação é de perispírito para perispírito, e que aí o espírito manda seus pensamentos e o médium capta. A mente do médium capta, como você falou, pela glândula, né? Que faz, a pineal. A pineal que capta esses pensamentos e o médium se manifesta escrevendo ou falando, nos vários tipos, né, de mediunidade que nós conhecemos. Ô Paulo, eu sei que quando eu converso com as pessoas, principalmente aquelas pessoas que não são espíritas, eles têm muitas dúvidas a respeito sobre as comunicações. Poxa, o que é que dá esse tipo de comunicação? Como é que o espírito vai saber se aquela comunicação é uma coisa séria, não é séria? Sei quando é que ele está brincando. Como é que os espíritas podem saber isso? Podem acreditar na comunicação? Como é que se processa isso? Então fala para a gente aí, quais são os tipos de comunicação? Para as pessoas entenderem esse fato. Eu tinha falado anteriormente
esqueci de falar das comunicações inteligentes. No caso aqui nós estamos nos referindo às comunicações inteligentes, né? No caso que ele vai se manifestar por meio da psicografia ou da psicofonia, né? Então ela pode ser, o próprio livro dos médiuns nos define como grosseira, frívolas, sérias e instrutivas. As grosseiras são aquelas que vêm para abalar, para causar constrangimento a alguém. Então ela é grosseira mesmo, como uma pessoa grosseira, ela sempre está causando constrangimento aos outros, né? As frívolas já são aquelas das brincadeiras, né? Aquelas coisas que o espírito brincalhão, ele veio para tirar, para rir da sua cara, para se divertir, ela é sempre brincalhona. Nós costumamos dar de exemplo, assim, por exemplo, a gente passa nos muros aqui da nossa cidade, por exemplo, e vemos ali em alguns muros, trago a pessoa amada em 5 dias. Você já viu, né, Marcos? Trago a pessoa amada em 5 dias. Aí, os incautos vão lá e querem mesmo que trazer a pessoa amada, numa necessidade, na carência, e recorrem a essas pessoas que se dizem médiuns, né? Ô Paulo Jorge, se o cara me der um dinheiro, eu trago a pessoa amada em 5 dias. Mas só se for força. A força, eu vou lá, amarro e não, mas boto eu não nas estou costas falando e trago. nesse caso, não. Eles atribuem isso à mediunidade esses médiuns. Mas eu lhe pergunto, se é que há algum espírito ali trabalhando junto desse médium, seria um espírito sério? Claro que não poderia ser. O espírito sério vai estar lá preocupado em trazer pessoa amada de alguém, né? E se a pessoa se afastou, quais são os motivos que estão ligados a isso? Nada ocorre sozinho, né? Se é que há algum espírito, se não é que há ali uma mistificação com o único objetivo de conseguir recurso financeiro, tirar a grana da pessoa que procura, né? Não estou ali desfazendo do trabalho de ninguém, tem gente que acredita, mas no nosso ponto de vista, no ponto de vista nosso não, de Kardec, o espírito que se presta a isso não é um espírito sério, né? Não seria uma comunicação frívola, de brincadeira. E nem pergunta se a pessoa amada quer vir ou não. Traz a força, né? Tem gente aí trazendo até em menos tempo, viu? Se vocês nas suas cidades não tiverem, podem visitar Cabo Frio, além de usufruírem das belezas, alguns muros aqui vocês vão encontrar essas inscrições, né? Não aconselho procurar, mas que tem. Bom, então, temos também as comunicações sérias, aquelas que têm o objetivo de construir, ela vem para realizar um trabalho proveitoso. Ela emana de espíritos, obviamente, sérios. Mas Kardec nos faz uma ressalva, porque ele diz ali que nós temos a mania ainda de achar que o nosso irmão, pelo fato dele ter desencarnado, ele já se tornou sério. Virou, né, já tornou uma pessoa séria. Ele não era sério encarnado, mas desencarnou, tornou-se sério. Como aquele, por exemplo, que desencarnou e a gente acha que ele se tornou um sábio. Na realidade, a gente sabe que não é nada disso. Quando a pessoa desencarna, o seu espírito, logicamente, fica livre do corpo físico, este perece, o espírito continua livre, mas ele continua numa situação, né, intelectual semelhante, e moral também, bastante semelhante à que ele tinha, né? Ele não vai evoluir da noite para o dia, a vida não trabalha com saltos. Então Kardec nos faz esse alerta. Às vezes a pessoa é séria em vida, é uma pessoa de bom caráter, ele continua de bom caráter, mas ele não vai se tornar sábio pelo fato de ter desencarnado. Não é assim que funciona a coisa. E tem as comunicações também instrutivas. Exemplo disso estão aí os livros que você vai sortear, são comunicações feitas instrutivas, com o efeito de construir a própria codificação, né? Uma comunicação instrutiva. Ali estão registrados os ensinamentos que nós hoje utilizamos, nós estudamos, são comunicações feitas com o objetivo de construir, de realizar um trabalho proveitoso, uma construção intelectual e moral. Bom, professor Raimundo aqui, o nosso amigo Paulo Jorge disse 2 palavras, para quem não é espírita, incompreensíveis: psicofonia e psicografia. Para quem não é espírita, psicofonia é quando o leigo normalmente fala que é a incorporação que o médium, a pessoa recebe o espírito e o espírito fala através daquela pessoa. É a psicofonia, falando, o espírito está falando através daquela pessoa. Não é o caso, conforme o Jorge falou, não entra no corpo da pessoa. Então, a psicofonia é quando o espírito fala através de um médium. E a psicografia é quando o médium escreve, como o nosso ilustre Chico Xavier escrevia aqueles livros.
Eu queria só comentar uma coisa interessante que você falou sobre os muros de Cabo Frio, que tem algumas inscrições. Cuidado. Quando você faz um trabalho para alguma coisa, aquele trabalhinho está gerando uma energia que vai ser utilizada para ser feito o trabalho para você. Cuidado que você está se comprometendo com o espírito que vai fazer o trabalho. E ele vai cobrar conta de você. Não pense que você pagou com aquele trabalho. Aquelas coisas que você coloca, aquela comida, aquela bebida, aquilo ali é um gerador de energia, né? É um gerador de energia que vai ser utilizado para executar aquilo que você pediu. Não é pagamento. Que vai gerar energia. O pagamento você vai dar depois. O espírito que faz o trabalho para você vai te cobrar nesta ou na outra vida ou depois no plano espiritual. Então você fica endividado com o cidadão. Você fica endividado e vai pagar, porque a cada um segundo as suas obras. Paulo Jorge. Já que nós estamos falando de médium e mediunidade, me diz uma coisa. No momento em que o médium exerce a sua faculdade mediúnica, ele está em transe ou ele está perfeitamente normal, como eu quase estou aqui? Quase está. Quase, né? E eu também quase estou. Eu estou caindo de febre aqui. Nós estamos saindo ali de uma festa que foi maravilhosa, nós trabalhamos muito para a realização, e eu ainda estou também afônico por causa dessa festa. Você provavelmente também se envolveu, né? Pegou ali aquele serenozinho das noites, e a gente já não está mais em idade cronológica, a idade física, né? Disso, né? Obrigado por me chamar de velho. Mas eu estou me chamando também. Mas aí, voltando só um pouquinho, eu volto no transe já, mas voltando só um pouquinho em cima da sua fala anterior, para eu não perder. Esse tipo de trabalho, gente, que eu mencionei só a título de ilustrar, não é espiritismo. Espiritismo não trata esse tipo de trabalho. Isso aí não é espiritismo, são correntes espiritualistas de outras correntes que não é espiritismo. No centro espírita, quem nunca for centro espírita, mas quem já foi a alguma outra igreja qualquer, é praticamente igual uma igreja. A nossa filosofia é que é diferente, nós aplicamos de modo diferente, mas nós somos cristãos e aqueles espíritos que o espírito está em todo lugar, está trabalhando em qualquer tipo de serviço. Há espírito em toda parte, dentro de qualquer igreja, dentro de qualquer seita, mas nós no espiritismo, na realidade, tratamos da comunicação para ajudar, é um socorro, é uma ajuda. A mediunidade é dada para construir ao médium, construir a nós mesmos e ajudar aos outros, é uma maneira de caridade, né? Quando se faz uma coisa dessa, de uma outra corrente religiosa, que a gente não está aqui para criticar ninguém, tudo é válido, de acordo com a evolução de cada um. Se acredita? Que bom, né? É válido, mas o que ele falou é verdade. Sempre tem um ônus. Aliás, na vida, qualquer prazer tem um ônus. Até os prazeres físicos têm um ônus, né? Mas, e na realidade, voltando aqui ao estado de transe. O médium, quando dá uma comunicação, ele está normal ou ele está no estado de transe? Bom, normalmente, se a comunicação é escrita, né, psicografia, ele está no estado, você olha para ele, você não diz nem que é um estado de transe, mas ele está em transe. Agora, se ele é um médium psicofônico, aí você já nota mais esse estado de transe, né? Esse estado de transe. Então, isso a gente observa muito mais nos médiuns mecânicos, né? Na comunicação mecânica, né? Na psicofonia mecânica, aquela mais ligada, onde há mais ligação perispírito a perispírito. E há até um desgaste das energias dos médiuns, mas que ela é reposta logo a seguir pelo plano espiritual, né? Isso aí, mas normalmente ele está num estado aparentemente normal, embora o transe. Sobre o transe mediúnico, eu gostaria até de tecer alguns comentários. Transe mediúnico é quando nós mudamos o nosso padrão de vibração mental. Nós entramos num transe mediúnico. Peço licença para tomar um gole d'água, que a coisa aqui está... Aquela festa ainda vai deixar marcas, deixou marca.
Marcas boas, né? Mas tudo tem um preço, a gente acabou de falar nisso, né? Bom, então, o transe mediúnico é quando você muda o seu padrão de vibração. No sono, nós mudamos o nosso padrão de vibração, né? Mudamos. Durante o desdobramento, a gente muda nosso padrão. Aqueles que fazem polissonografia, fazem eletroencefalograma durante o sono, isso é muito bem observado. Mas o médium, no espiritismo, ele só muda o padrão de vibração dele através da prece, né, e através da concentração. Ah, mas só existe essa maneira de mudar? Não, existem outras maneiras de mudar. Mas no espiritismo, eu deixo bem claro, é através da concentração e através da prece. Mas em outras religiões, em algumas religiões dogmáticas contemporâneas, a pessoa também se comunica com o espírito. Lá o líder religioso recebe lá um espírito que ele pode atribuir, geralmente, a um Espírito Santo, se é da crença dele, né? Nós não comungamos dessa crença, achamos que é de uma outra forma, mas ele se comunica, aquilo ali, ele mudou o padrão dele. E como ele mudou o padrão de vibração, se não foi com a prece, não foi com a concentração? Foi através do êxtase, de uma música, né, muito alta, uma música muito constante, com um ritmo muito constante, e aí por diante ele muda. No caso dos nossos irmãos das correntes afro, das religiões afro-brasileiras, eles mudam através das batidas de tambor. Nas tribos indígenas, eles mudam também se comunicam, né? Com os pajés se comunicam lá com seus líderes espirituais, e nesse caso eles mudam, ou fumando um tal cachimbinho, né? Ou tomando um tal líquido que nós não usamos, né, Renato? Deixamos bem claro aqui, com a gente é só prece, concentração e assim por diante, né? Esse é o transe mediúnico. Paulo, nós sabemos que existe, né, a influência do médium, né, nas comunicações. Fica pra gente aí. O médium realmente ele pode alterar a comunicação do espírito? Olha, Comunicando? Acontece isso? Acontece, claro que acontece. Vamos para o plano físico. Digamos que você, Renato, não goste de mim. E eu tenho que dar a você, ao Marcos, um recado, mas que tem que ser por seu intermédio. E se você não gosta de mim, o que você vai fazer? Você, se for uma pessoa com caráter, você não é, obviamente, mas se fosse uma pessoa com caráter ali fraco, com caráter ainda necessitando de aperfeiçoamentos, né, mais sérios, você certamente distorceria essa comunicação, né, e transmitiria para ele uma outra coisa, com seu colorido e tal, porque tudo passa por você. Com o médium a mesma coisa. Tudo passa pelo médium. Até o médium bem intencionado, que tem afinidade com o espírito comunicante, a comunicação passa por ele. E ele também, por ele ser médium, ele não é uma folha em branco, né? Tudo passa por ele, né? Ele dá o colorido dele. Isso ele sendo uma pessoa com afinidade com o espírito, com tudo. Se ele não tem essa afinidade, ao passar essa comunicação, digamos, o espírito veio ali para se comunicar com o médium X, mas não achou o médium X ali, se comunicou com o médium Y, mas ele não gostava do médium Y, não gostava dele e tal, tinha ali suas divergências e tal. Esse médium pode sim modificar essa comunicação. Ele coloca o animismo dele, logicamente, e coloca também as intenções dele. O problema de Kardec é que Kardec questionava se ele muda o pensamento desse espírito. Não, ele não tem capacidade de influenciar no pensamento do espírito, mas ele muda a comunicação e distorce, pode distorcer sim a comunicação dos espíritos. E por acontecer isso aí, Paulo, pode existir a preferência dos espíritos por alguns médios? Você acha que acontece também? Os espíritos, já que tem essa afinidade, esse animismo por parte dele aí, essa afinidade, você acredita que o espírito vai procurar esse médium sempre? Procura. Tem espírito que tem afinidade com o médium. Por exemplo, ele cria uma empatia. Vejamos Chico e Emanuel, né? Emmanuel tinha ali, por ele, né, uma afinidade que se comunicava maravilhosamente. Emmanuel já deu comunicação através de outro médium? Já, mas a afinidade era com Chico.
Bom, e assim os espíritos também são com os médios. Eles podem se comunicar com qualquer um, mas eles vão procurar aquele que tem ali o conjunto de informação, né, o conjunto de palavras, de modo que aquilo ali seja necessário para ele se comunicar. O espírito não se comunica por palavras, e sim por pensamentos. Ele manda o pensamento, mas ele vai procurar ali onde tem um conjunto de palavras suficiente para ele se comunicar, ué. Não é que ele veicula o pensamento. Paulo Jorge, a gente vê dentro da doutrina espírita algumas comunicações em outras línguas. E a gente vê também, até em outras religiões também tem esse tipo de coisa. Falar em outras línguas, até nas igrejas evangélicas, hoje até, uma certa forma, um modismo. Isso significa que aquela pessoa que está fazendo aquela comunicação já viveu em outra época onde aquela língua era usada e que isso pode estar sendo trazido à baila atualmente? Olha, isso pode até acontecer, está lá no livro dos médiuns, não sou eu que estou dizendo, pode até acontecer, mas não é regra geral, né? Normalmente a pessoa, não é isso que acontece, ele pode falar noutra língua, posso desdobrar com a questão seguinte até, ele pode falar noutra língua, mas ele pode não ter nunca vivido aquela língua. Se ele já viveu, melhor, ele pode estar trazendo alguma coisa, resgatando do animismo dele, né? Da bagagem que ele já tinha, mas não é regra, nos falam o livro dos médiuns, né? Ajuda, né? Ajuda, mas não é regra. E tanto assim que há pessoas que escrevem ali, normalmente mediunizadas, né, com psicografia, palavras que não é do dia a dia daquela pessoa. Também é um caso semelhante, bastante semelhante. Não é uma regra, mas a pessoa não usa cotidianamente, mas ele escreve a palavra ali, né? Eu acho que se o indivíduo está mediunizado ou não, está mediunizado e escreve ou fala em outras línguas, eu acho que tem uma passagem, não sei se é com Kardec, desculpa a minha ignorância, que fala que isso só é importante se tiver alguém para traduzir aquilo. Porque se não tiver, fica complicado a gente fazer uma comprovação de que aquilo é realmente algo importante ou algo sério. Porque se eu faço uma psicografia, o espírito através de mim, numa língua que eu não conheço, se não tem ninguém, dá um exemplo, hebraico, e não tem ninguém com capacidade para traduzir isso, quem pode questionar isso, se é verdadeiro ou não? Olha, nós temos aqui duas situações distintas, né? Nós vemos, por exemplo, a comunicação quando ela é clara, distinta. Vamos lembrar do Pentecostes, após Jesus ter, né, ali desencarnado, para nós, né? Desencarnado, os apóstolos se reuniram no dia de uma grande festa, mas tinha gente de várias nações, e eles falaram em diversas línguas e se tornaram claros para aqueles que estavam ali, aqueles diversos povos. Nesse caso, válido, ele falou, o que ele falou não foi... não deu para entender, né, por um determinado povo, mas o outro povo entendeu. Tinha um objetivo. No caso, por exemplo, da antiguidade, onde os gregos, os sábios gregos, Aristóteles e outros, buscavam o conselho lá dos sábios nos templos, né, templo de Delfos e tal, e eles iam lá, tinha uma pessoa para traduzir, a pitonisa, que servia de intermediário, traduzia o que aquele médium recebera lá, né, da entidade dele superior, traduzia numa linguagem que aquele que foi ali se consultar pudesse entender. Mas vemos as igrejas, principalmente hoje em dia, algumas igrejas neopentecostais, a gente não está aqui citando igreja A, igreja B, igreja C, e é válido, se eles se sentem bem lá, tudo bem. Mas nós, no nosso estágio aqui, nós não vemos muita razão de ser numa língua que ninguém entende. Se é que alguém lá entende, e se aquilo ali é de fato proveitoso, logicamente, isso aí é válido. Mas se aquilo ali não é proveitoso, ninguém entendeu, a comunicação foi só teatral, isso não sei se ocorre, né? A gente está falando aqui de espiritismo, a gente não está aqui falar de outras religiões, eu sou uma pessoa balizada para falar, mas se ela tem um propósito, tudo bem. Se não tem um propósito, realmente não há razão de ser. Paulo Jorge, numa existência, vamos supor uma pessoa muito inteligente, com grandes conhecimentos numa determinada área,
Numa encarnação seguinte, ela pode nascer sem esse conhecimento, sem essa bagagem, ser uma pessoa tapadinha? Pode, e isso aí tem uma razão muito óbvia, né? O tapadinho, eu gostei do tapadinho. Estou obrigado a rir, um programa sério, a gente está falando de coisa séria, mas a gente não tem que ser também sisudo, né? Eu sempre fui contra isso. Nós temos que ser aqui exatamente o que nós somos lá fora. Você, eu sei que é uma pessoa muito sorridente, eu já sou sorridente por natureza, porque eu sou dentuço, às vezes eu quero ficar sério, mas estou sempre sorrindo. Mas aí ele tem essa característica ali atenuada na encarnação corrente, de modo que ele possa desenvolver outras, né? Pode ser que ele venha com uma bagagem anterior, mas de ordinário não é isso que acontece. Ele tem a característica dele abafada, de modo que ele possa desenvolver outra. Um exemplo simples. Se eu fui um escritor numa encarnação passada, escrevia que era uma maravilha, mas era uma pessoa que vivia isoladamente, não me comunicava bem, não conversava como estamos aqui fazendo, tinha aquele problema de convívio social, né? Era antissocial. Pode ser que numa encarnação corrente eu tenha vindo sem capacidade de escrever, né? Escrevo mal, né? No entanto, me comunico verbalmente bem, de modo que eu possa desenvolver essa minha outra característica, ou de oratória, ou de música, ou lá do que seja, mas que seja, não seja a de escrever, né? De raciocinar intelectual. Paulo Jorge, vamos colocar uma pessoa analfabeta, não estudou, mediunizada, ela pode escrever? Poder pode, né? Poder pode. Mas eu te pergunto, se você tivesse que auxiliar uma pessoa a escrever, né? Ditar alguma coisa, seria mais fácil que você ditasse para alguém que soubesse escrever ou para alguém que não soubesse? Ou fosse auxiliar alguém que já tivesse alguma noção, alguém que já tivesse noção ou que não tivesse, né? A gente aqui, eu sou da época do Mobral, Movimento Brasileiro de Alfabetização, e tive a felicidade de trabalhar nesse movimento. Nós ensinávamos, naquela época, né, década de 70, aquelas pessoas que trabalhavam nas roças, na enxada. A pessoa trabalhava muito bem de enxada, a ferramenta dele era enxada, mas nós que tínhamos que ensiná-lo a segurar o lápis, e para eles era uma dificuldade terrível, segurar um lápis. Para o espírito que quer se comunicar, pegar um analfabeto, tomar ali os plexos dele, de modo a comandar a mão, de modo que ele escreva, é muito desgastante, muito difícil. Por isso, eles preferem alguém que já sabe escrever, se a comunicação é escrita. Alguém que saiba falar, se a comunicação é verbal, e assim por diante. Agora, uma pergunta que eu acho muito importante para todas as pessoas que trabalham nas casas espíritas, que querem, né, um dia trabalhar numa reunião mediúnica. Eu pergunto, Paulo, aquelas pessoas que têm pouco conhecimento em espiritismo, e nós conhecemos que tem muitas que não gostam de estudar, elas podem atuar como médium? Quem não gosta de estudar, Paulo? Kardec nos disse que médium todos nós somos. O Marco é engenheiro, posso tomá-lo como exemplo, Marcos? Posso, né? Um engenheiro, né? Bem sucedido aqui em Cabo Frio. Sorridente. Sorridente. Mas digamos que eu seja uma pessoa que queira construir um imóvel. Eu vou construir um imóvel, um pequeno imóvel, um cômodozinho ali nos fundos do meu terreno. Eu poderia... Já te adianto que é exercício legal da profissão. Mas na mediunidade ainda não tem esse exercício, esse controle todo. Aí vamos lá, vamos dizer que eu pudesse contratar ali um pedreiro, um meia colher, como se diz, um pedreiro ruim, que se chama aí, né, pejorativamente, não se deve nem usar esse termo, mas que chamam aí de meia colher, um pedreiro ruim. Ele vai conseguir me construir um cômodo pequeno? Consegue construir um cômodo pequeno. E se for um cômodo maior, com acabamento assim melhor? Talvez eu precise de um pedreiro melhor, já tem uma técnica de construção, mas ele vai conseguir construir. E se for uma construção, uma edificação mais complexa, ele vai conseguir? Não, vou ter que projetar com um engenheiro, um cara que me faça o cálculo estrutural, que faça a planta elétrica, planta hidráulica, né, e tudo aí por diante, porque senão a complexidade é tamanha que não vai resolver o problema. Logicamente, ele já disse que ele é exercício ilegal da profissão, né? Isso falando aqui de mediunidade. Mas se você fosse abrir a sua barriga para operar alguma coisa, você ia abrir com um prático ou com um médico que saiu da universidade?
Assim é o espírito. Ele quer se comunicar. Ele vai procurar aquele que nada sabe, aquele analfabeto para escrever, ou aquele que não tem conhecimento do seu aparelho mediúnico, das suas possibilidades, ou ele vai procurar alguém que conheça, alguém instruído. Óbvio que ele vai procurar. A comunicação é possível? Eu não estou aqui dizendo que não seja possível. Eu estou dizendo aqui que os espíritos vão procurar aquele mais bem aparelhado. Aquele ali vai estar praticando uma caridade eficiente. O outro vai estar desperdiçando uma quantidade enorme de energia para produzir um trabalho, muitas vezes, ineficaz. Paulo, nós sabemos que, né, os espíritos, lá na França, na época quando Kardec... começaram aqueles movimentos das mesas girantes, né, aqueles espetáculos que aconteciam lá na França, em Paris, quando Kardec foi chamado para ver aquilo, para ver as batidas, a mesa girar. Depois dele estudar, ele viu que aquilo ali tinha um espírito ali, tinha uma força inteligente por trás daquilo ali, né? Hoje em dia, então vamos passar isso para hoje. Hoje nós sabemos que pessoas que usam, né, vários objetos, como amuletos e essas coisas. Isso aí, como é que funciona isso aí? Porque nós sabemos que um objeto ele não é inteligente. E como é que funciona isso? Antigamente havia um conceito até de, né, aqueles objetos que eles usavam lá eram muito cobiçados, todo mundo queria, né? Verdade. Hoje não tem não, né? Todo mundo queria a cestinha com o lápis amarrado, a mesa que girava, porque achava que aquilo ali por si só podia produzir um fenômeno. O fenômeno estava naquele objeto. No entanto, o livro dos médiuns diz que não, que o fenômeno está no médium e está no espírito que quer se comunicar através do médium. O conjunto desses dois é que manipula os objetos possíveis. O médium manipula a caneta, ou manipulava a cestinha naquela época, não é? E aquilo escrevia, não é? Então, eles dizem, inclusive, que nós sois livres para dar a um boneco o nome de homem. Está lá escrito no livro dos médiuns. Mas que, na realidade, isso não existe. Seria muito bom se nós pegássemos aquela varinha, hoje em dia, do Harry Potter, e transformássemos ali as nossas dívidas em notas de 100 para que pagássemos ela ali rapidamente, né? Toda nota promissória transformar em nota de 100. Mas isso aí, infelizmente, não é possível. Se esse fenômeno viesse a ocorrer, que não ocorre, né, viesse a ocorrer, não estaria a mágica na varinha, não estaria sequer naquela pessoa que está segurando a varinha, porque ela é um médium, estaria sim no espírito, no conjunto espírito e médium, né, ele tem ali a sua capacidade de doação fluídica no espírito e médium, com a capacidade de promover ali o fenômeno. Mas não, isso não existe. Médium inerte é coisa que de fato não existe. Paulo, nós já estamos já no final do nosso programa, porque nós vamos passar o vídeo, tá, com as entrevistas que nós fizemos no nosso 6º encontro, o Encontro Espírita, que aconteceu na Praça Porto Rocha, no dia 10 agora de setembro. Então, para a gente concluir, então, qual é o objetivo da mediunidade? E faz a sua conclusão, pode emendar uma coisa na outra. O objetivo da mediunidade, já falei até no decorrer do programa, da entrevista, o objetivo é a nossa evolução. A evolução para nós, né, para os médiuns, e a evolução para quem a mensagem se destina. Né? Não é privilégio dos espíritos a mediunidade, não é privilégio algum. Todos podem ser médium. A mediunidade ela está nas ruas, aquele nosso irmão marginalizado pela sociedade, ele pode ser médium, né? E aí por diante. A mediunidade é dada para todos. Ah, mas o marginal também pode ser médium? O marginal pode ser médium, sim. Imagine que caridade enorme. Ele prestes a cometer um delito, lhe aparece ali a figura desencarnada da sua mãe e diz, meu filho, isso aí está errado. Que chance de recuperação que teria esse irmão? Mas os fenômenos mediúnicos sempre ocorreram e sempre ocorrem. Hoje em dia ainda trazem pessoas à casa espírita que, em vez de adentrarem a casa espírita com o objetivo de estudar, vão até lá com o objetivo unicamente de assistirem fenômenos. E os fenômenos, as reuniões mediúnicas, hoje elas são reservadas, na grande maioria das casas, reservadas, né? Mas isso aconteceu, esse fenômeno. Eu falei no início de Hydesville, que era um fenômeno físico, mediunidade ali, física, mas em Cabo Frio também nós tivemos um caso bastante semelhante. Antigamente, a nossa região produtora de sal, na época da colheita do sal,
tinha que abrigar ali os trabalhadores. Trabalhavam um dia, muitas vezes durante a noite de luta, estavam ali trabalhando também. Ali dormiam, ali almoçavam. Enquanto não acabasse o sal, eles ali estavam trabalhando. E num desses galpões, um companheiro nosso, foi até do Trabalhadores de Jesus, em tempos remotos, né? Mário Gago, eu conto porque eu faço público o nome dele, porque isso aí foi contado em público lá no nosso centro, por familiares dele, e ele mesmo, ninguém conseguia dormir naquele barracão. Aí me perguntam, mas eram as batidas que não deixavam dormir, o barracão também de madeira? Não, não eram as batidas. Não era batida, espírito de Cabo Frio é mais evoluído. Tocava violão, era violão. Um violão durante a noite e ninguém conseguia dormir com medo daquele fantasma que ali estava. Mas um mais destemido, exemplo da garotinha de Raidesville, montou o guarda e falou, hoje eu pego esse fantasma, hoje eu pego. Montou o guarda e não é que pegou mesmo, Renato? Pegou o tal fantasma. Só que não era fantasma nenhum, era ali um ratinho que ia roer as cordas do violão de noite. Né? Todos tocavam, comiam com aquelas mãos, obviamente sujas, higiene precária, não havia água disponível assim, e eles com a mão suja tocavam violão, as cordinhas tudo engorduradas ali, todas engorduradas, obviamente um quitute assim de primeiríssima qualidade para o ratinho que estava faminto, né? E descobriram que não era fantasma coisa nenhuma. E assim, muitos vão à casa espírita achando que aqueles fenômenos que ocorreram com seus familiares eram mediúnicos. Eram alguma coisa do outro mundo, e muitas vezes eram fenômenos físicos. Se for a casa espírita assim, que beleza, que bom, pelo menos levou a casa espírita, levou o estudo, o conhecimento, o esclarecimento. Se foi por uma coisa mediúnica, que também pode ocorrer na casa de qualquer um, com qualquer pessoa, ocorreu e ele foi ao centro também querendo uma explicação, ou recorreu a qualquer pessoa querendo uma explicação. Que ótimo, que maravilha. Nas casas espíritas ele vai encontrar essa explicação, porque nós sempre temos grupos de estudos, nós estudamos mesmo o espiritismo, uma característica do espiritismo é o estudo, né? Hoje até o meu grupo de estudo está de licença assistindo o programa, já falei com eles para não fazerem perguntas difíceis, porque eu não respondo, né? Mas a gente está aqui, vai à casa espírita em busca do fenômeno e encontra o estudo. Que maravilha, que evolução. Graças a Deus o espiritismo está evoluindo para o estudo. Isso é que é ótimo. Paulo, então, dê as suas despedidas, né? E te agradecendo mais uma vez pela sua vinda até aqui. Por favor, se despeça dos nossos telespectadores. Renato, eu sou extremamente grato a vocês, não pelo fato de eu estar aqui expondo, mas pelo fato de estar aqui vindo a público um assunto de extrema importância. Um assunto que desperta a curiosidade de muita gente, e muita gente nos faz, às vezes, perguntas, né, sobre isso, mas muita gente mesmo. Então, a gente fica feliz de estar trazendo aqui um assunto desse tipo. Logicamente, esse assunto foi discutido no seminário, foi um seminário que eu fiz para uma casa espírita, depois transformei ele em palestra, dei uma reduzida, e aqui a gente está fazendo na forma de entrevista, com outras perguntas que não tinham nada a ver com o nosso roteiro, mas que foi muito bom a gente ter. Então, eu quero agradecer a vocês de todo o coração, né, em nome também do Trabalhadores de Jesus, a casa a qual pertenço, os nossos sinceros agradecimentos por esse programa e parabenizo pela grande qualidade que vocês têm trazido ao espiritismo da nossa região. Nós que agradecemos a todos os amigos, a todas as pessoas que vêm aqui, porque esse programa só existe por causa dessas pessoas, desses amigos queridos que vêm aqui, né, dar o seu conhecimento, a sua entrevista. Sem eles, esse programa com certeza não existiria. E nós te agradecemos por isso. E semana que vem nós vamos ter aqui meu amigo Fábio Salles, lá de Rio das Ostras, que vai falar também um assunto importante. Seria uma continuação disso aqui, ó. A função do centro espírita na modernidade. Quer dizer, um assunto também muito legal que vai dar também para as pessoas também um conhecimento de conhecer melhor o que é um centro espírita. Então, nós vamos então agora passar para as entrevistas que nós fizemos no nosso 6º Encontro Espírita, e o programa já vai terminar já logo após as entrevistas, tá bom? Então, fiquem aí, curtam esse momento maravilhoso que nós vivenciamos lá na Praça Porto Rocha, com nossos amigos, meu amigo Márcio, mais um abraço para você, pelo sucesso do nosso evento, a todas as pessoas que estiveram envolvidas nesse evento. Ao PC, né, que deu aquela maior força para a gente. Nós agradecemos muito e ano que vem nós vamos estar firme e forte com mais um, e vai ser realmente um evento que vai marcar
todos os anos na cidade de Cabo Frio. Então, vamos então ver agora as entrevistas que nós fizemos lá, que foi a minha amiga Rosana Batalha, que é aqui a companheira nossa aqui da Jovem TV, e que também é espírita, lá do Centro Espírita Leon Denis, que fez essas entrevistas para a gente. Então, vamos ver agora as entrevistas do grande evento que nós participamos no último sábado. Muito obrigado e até segunda-feira que vem com meu amigo Fábio Salles, de Rio das Ostras. Tá bom? Vamos lá então ver as nossas entrevistas. Estamos aqui nesta noite linda na Praça Porto Rocha para comemorar o 34º SEU, que é o Conselho Espírita de Unificação. Vamos então conversar com o público aqui presente, que aliás é bem grande, para saber o que eles estão achando desta festa linda. Com a Regina, que é do Centro Espírita Ceareiros do Bem, lá do Jardim Esperança. E aí, Regina, o que você está achando dessa festa, Regina? Eu estou achando maravilhosa. Estou achando assim uma união, uma alegria muito grande. Eu acho que é assim a nossa oportunidade, né, a primeira oportunidade que nós temos de mostrar a nossa doutrina, né, para todos que não conhecem. Um pouquinho dela. Estou achando maravilhosa, uma boa oportunidade para todos nós espíritas. Você acha importante que existam outras festas dessa para a comunidade espírita e para os não espíritas também, lógico, né? Eu acho muito importante. Eu acho importante até que se faça, vamos dizer assim, uma integração, para que todos respeitem, um respeita a religião do outro. E vejo que todos falam a mesma linguagem. Todos nós precisamos de quem? De Jesus, né? É o nosso guia e modelo. Bom, agora vamos conversar com Juan Serra, que é do Centro Espírita Leon Denis. Juan, o que você está achando dessa festa linda, Juan? Eu já estou falando que a festa é linda já por minha conta. Maravilhoso, né? É uma oportunidade, Rosana, de nós encontrarmos a doutrina espírita abrindo essas portas para o convívio com a sociedade. É lembrar o sentimento de Eurípides Barçanufo, vamos pensar assim, naquele dia em que ele fala para toda a cidade a importância da doutrina espírita no movimento com a sociedade. Então é isso que nós temos que resgatar. É o pensamento de Kardec, é o pensamento de Leon Denis, o pensamento de Gabriel Delane. Esses homens trabalhavam para que a doutrina espírita fosse divulgada para a cidade, né? Então eu acho que essa festa está fazendo esse marco aqui na cidade de Cabo Frio. Está promovendo o que o mundo espiritual realmente quer de cada um de nós. Fazer com que a doutrina espírita esteja no coração de cada pessoa que passa à nossa frente. Juan, eu estou sentindo uma vibração aqui nesse momento, você não tem ideia. Acredito que você também, né? Nossa, mãe, estou muito feliz. Eu acho que a cidade, né, de Cabo Frio é uma cidade muito antiga, de 1503. Imagina quantas encarnações nós não tivemos aqui. Imagina o nosso compromisso de agora de trazer algo diferenciado, não mais pelas conquistas dos poderes políticos, públicos, nem do sacerdócio, mas agora a conquista da nossa alegria, da nossa convivência, da nossa felicidade, de levar ao próximo algo melhor. Então, isso para mim está sendo fantástico. Reencarnar e estar hoje aqui, para mim está sendo fantástico. Bom divertimento para você. Obrigado, Rosana. Parabéns para todos vocês. Bom, agora vamos conversar com Paulo Jorge, do Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. Paulo, uma noite bonita como essa, Deus nos privilegiou com uma noite estrelada. O que você está achando dessa festa linda? Estou adorando, porque pela primeira vez nós estamos conseguindo fazer na Praça Porto Rocha, né, que é um centro de reunião de todos os cabofrienses. Nós estamos conseguindo trazer para cá música, trazer as pessoas que frequentam a casa e mostrar para o povo que espírita é sobretudo cristão e que nós temos que nos abraçar a todos, independente de religião. Isso é muito importante, muito legal que a gente mostre isso. Você acredita que nós consigamos trazer essa mesma festa outros anos, que a Prefeitura vá dar esse apoio necessário, essa estrutura para que a gente continue fazendo essa festa? Eu acho que a Prefeitura terá até interesse em fazer, porque isso aí nós estamos fazendo a primeira festa no município com essa estrutura. Mas o movimento é muito maior do que esse movimento que hoje é restrito a Cabo Frio. O movimento espírita é muito grande no estado do Rio e no Brasil inteiro, e até mesmo fora do Brasil. Isso aí poderia entrar seguramente no calendário da cidade e funcionar até como uma atração, um evento previamente agendado, desses que tem anualmente aí no calendário, né? Seria muito bom, é um sonho que não custa nada alimentar, não custa nada sonhar, porque quem não sonha não realiza absolutamente nada. E a gente só realiza sonhando. Vamos sonhar, né? Eu até lhe convido a sonhar juntos, quem sabe?
Bom, vamos começar com o Chiquinho, essa personalidade do Trabalhadores de Jesus, do Centro Espírita Trabalhadores de Jesus, que, aliás, este ano fez 88 anos. Chiquinho, você acha que é um presente para o Trabalhadores de Jesus, 88 anos, poder estar em praça pública, realizando uma festa bonita como essa, através do seu? Olha, com certeza, isso daí é um presente para toda a nossa comunidade espírita da região, né? Porque durante muitos anos pensou-se um evento desse e não conseguiu se realizar. Hoje, com essa adesão, essa aproximação do jovem, ele acabou estimulando a nossa comunidade espírita a vir estar aqui na praça hoje. Por que não, numa noite dessa tão maravilhosa, e falarmos de Deus, falarmos de Jesus, né? Cantarmos essa glória maravilhosa da doutrina espírita, né? 88 anos de Trabalhadores de Jesus. Nesse período, quanta coisa você acha que mudou assim, a nível de doutrina espírita? Olha, acho que mudou muito até o nosso pensamento, né? Porque a doutrina era muito fechada, ela era quase que elitizada, né? Podíamos assim mais falar, porque ela não saía dentro das suas paredes, né? Mas com o advento da vinda do Chico Xavier, ele acabou abrindo essa coisa chamada doutrina espírita para todo mundo. Hoje todas as pessoas estão muito interessadas, porque eles veem jornal, veem revista, a televisão, esse chamado da televisão com muita frequência, né? Das novelas espíritas, os filmes espíritas. Então provocou uma inquietação no ser humano, nessa vontade de descobrir o que era a doutrina espírita, que era tão oculta e tão escondida e difícil acesso, ou até mesmo discriminada por muita gente. Quantas vezes nós fomos chamados de candomblecistas, de umbandistas, enquanto nós, não discriminando de jeito nenhum toda a doutrina, toda a religião merece ser com carinho e com respeito, mas a nossa doutrina não tinha um carinho, o respeito que tem hoje. E hoje nós estamos aqui mostrando isso aqui na Praça Porto Rocha, essa alegria de reunir esses irmãos, que é espíritas ou não espíritas, né? Isso nos deixa muito feliz, porque nós nascemos dentro da casa espírita, nós nascemos dentro do Trabalhador de Jesus, e ver ele crescer hoje assim nos deixa muito feliz mesmo. E a gente também quer parabenizar esse programa maravilhoso também, que tem colocado nas tardes para a nossa comunidade esse advento da doutrina espírita, essas palestras maravilhosas e essas informações que tem quebrado tantos tabus dentro da televisão. Muito obrigado a vocês também. Uma excelente noite para todos. Tá bom? Obrigado. Olha, eu tô com duas personalidades fantásticas, que é a Djanira e a Olívia. As duas são do Trabalhadores de Jesus. E eu vou querer saber delas o que elas estão achando dessa festa, até porque a gente está aqui com jovens tocando pra gente. Djanira, você que trabalha com jovens, o que você está achando dessa festa linda? É muita emoção, é um sonho realizado em plena praça Porto Rocha, uma realização maravilhosa com os nossos jovens amores da nossa vida. E nós estamos muito felizes com esse acontecimento. Olívia, você que é assistente social, né? Não é? Não. Qual é a sua Eu sou educadora. Não, é educadora, né? Mas que trabalha com social também, né? E o que você está achando dessa festa, dessa confraternização, de tanta gente bonita cantando, louvando a Deus de uma certa forma? Ai, olha, eu fico felicíssima, meu coração está em festa. Porque numa época em que a gente ouve falar que o jovem tá procurando caminhos errados, enfim, está fazendo outras escolhas, a gente vê essa quantidade de jovens procurando bem, procurando amor e falando de Deus, falando de Jesus. E, enfim, trazendo amor pro coração da gente, a gente só tem que agradecer. É muita alegria. Muito bom. A gente tem falado da importância da prefeitura manter no calendário de Cabo Frio essa festa. Você acha que a gente vai conseguir isso? Eu acredito que sim, porque tudo que é bom tem que vir, tem que ficar. Ó, pra quem não sabe, Cabo Frio tem vários centros espíritas. Eu vou falar agora com a Assunção, que é do Centro Espírita Fonte de Luz e que, aliás, vai cantar daqui a pouco pra gente. Assunção, o que você tá achando dessa festa? Olha, eu estou achando uma oportunidade maravilhosa de nós buscarmos aquilo que é importante para o movimento hoje, que é a divulgação do movimento espírita, que é um movimento consolidado na região. Nós temos casas com 88 anos de existência, que é o Trabalhadores de Jesus. E nós viemos de lá, né? A nossa casa-mãe, e estou no Fonte de Luz, no Guarani, e é uma oportunidade de estarmos aqui estreitando laços e tirando dúvidas, enfim, é um momento de paz, de luz para a nossa cidade. Sempre precisa muito. Eu agradeço muito estar aqui essa noite. Eu estou agora com o Márcio, que é do Trabalhador
Trabalhadores de Jesus, da diretoria do Trabalhadores de Jesus, e foi um dos idealizadores deste evento, né? Desta noite, que não é o primeiro, né, Márcio? Márcio, tá muito bonito, vamos ver, né? Graças a Deus, tá tudo legal, tudo bacana, mas graças a Deus todos cooperaram para isso, todas as casas espíritas, todo mundo nos deu essa oportunidade de estarmos aqui nessa praça fazendo esse show maravilhoso, esse evento espírita, mostrando que nós temos artista espírita para que nós possamos usufruir dessa música maravilhosa que é a música espírita. Você sabe que o fato de estar sendo feito numa praça pública, né, é assim diferente pra gente, até porque você agrega outras pessoas. A vibração está maravilhosa, Márcio. Eu acho que tem que ser feito realmente em praça pública, em lugares como esse, trazendo outras pessoas. Como é que está esse processo junto à prefeitura para que sejam feitos outros eventos como esse? Olha, a prefeitura sempre tem nos dado apoio em todos os projetos nossos. E esse aqui foi um projeto, um sonho de anos que a gente tinha a fazer esse projeto aqui. E com certeza esse ano a prefeitura, como sempre, nos apoiou, nos dando esse apoio total para que esse evento possa ser realizado. E a coordenadoria de eventos também nos ajudou muito nesse momento, ok? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, a senhora é de algum centro espírita? Qual centro? Do Leon Denis. Leon Denis? E aí, o que você está achando da festa? Olha pra cá. Estou tão emocionada porque eu vi as barracas. Eu já trabalhei tanto em barracas em grupo espírita, em Minas. Aí eu cheguei aqui e emocionei demais. Fiquei tão feliz que eu emocionei. Até agora não parei de chorar. Uma benção. Precisa fazer, né? Para divulgar. Tô amando. Muito feliz. Boa noite. Tudo bom? O senhor é de algum centro espírita? Eu trabalho na Casa René Peça, faço trabalho na Casa René Peça e sou da Trabalhadores de Jesus. Ai, que bom. Tô vendo que o senhor está escolhendo um livro. Eu tô aqui procurando, né, uma literatura que possa me ajudar, né? O que o senhor está achando dessa festa? Maravilhosa, muito boa. Deveria ter mais festas desse tipo aqui na cidade, né? Com certeza, vamos batalhar para que tenhamos outras, né? A partir dessa acho que vai surgir outras. Essa está sendo maravilhosa. Boa festa para o senhor. Obrigado. Boa noite. Boa noite, meu amor. Tudo bem? Tudo ótimo. Tô vendo que a senhora tá provando aí alguma coisa gostosa. Uma delícia. O que a senhora tá achando da festa? Espetacular. Tá show de bola. A senhora também tá vendendo alguma coisa? Sim, eu sou dos Trabalhadores de Jesus. A gente tá com um bazar novo. A livraria também. Tá ótimo. Boa festa pra senhora. Obrigada. Boa noite, tudo bem? Boa noite, menina. Tudo bem? E aí, o que o senhor tá achando da festa? O que vocês estão achando da festa? Linda festa. Qual é o seu nome? Zezinho. Da onde o senhor é, seu Zezinho? Cabo Frio. Mas o senhor é de algum centro espírita aqui? É a primeira vez. Primeira vez? O que o senhor está achando? O senhor conhecia já a doutrina espírita? Como é que é? O senhor já conhecia a doutrina espírita? Não. O senhor tinha ideia de como fosse a doutrina, né? Porque às vezes as pessoas têm uma ideia diferente. Eu não conhecia, mas eu tinha ouvido pela televisão, né? Aí hoje cedo eu passei aqui, eu vi essas barracas, falei, eu vou lá. Tá gostando? Eu tô satisfeito. Meus parabéns. Meu nome é Vânia, eu frequento o Centro Espírita Trabalhadores de Jesus, sou espírita kardecista, com muita honra, muito orgulho e eu estou assim surpresa com esse evento, pensei que fosse uma coisa pequena, eu quero dar os parabéns aos organizadores, às pessoas que trabalharam por esse evento, porque é um evento grande numa cidade pequena. Eu sou originária de Niterói, mas sou moradora de Cabo Frio, e isso não acontece em Niterói, apesar de ter muitos centros espíritas, isso não acontece. E aqui na cidade pequena, menor, né? Um evento grandioso desse. Espero que continue, o ano que vem seja maior ainda, para que a gente possa se encontrar e trocar essas ideias aí. Parabéns a vocês.
Bom, eu vou conversar com a Zara, que é do Centro Espírita Leon Denis. E aí, Zara, tá gostando da festa? Nossa, tá adorando. Eu tava falando com meu amigo aqui. Esse povo não vai embora tão cedo. É a primeira vez que a gente faz uma festa na praça, né? E que emoção que tá sendo isso, porque a população tá vendo que os espíritas também têm um espaço e que também podem, né, se juntar e fazer tudo com tanta harmonia, né? Eu encontrei com uma amiga que estava chorando de ver essa união, né? Isso é muito bom. Que bom, boa festa para você. Obrigada. Bom, temos muitos jovens na festa, eu quero saber o que eles estão achando. E aí, tudo bem, Mel? Tudo bem, sim. O que você está achando da festa? Ah, a festa tá muito legal, assim, bem divertido, mas vale a pena. Quem não veio perdeu, porque tá muito boa a festa. Você sente falta dessa união entre as casas? Principalmente você que tem amiguinhos em outras casas, você sente falta desse momento? Sinto sim, sinto. E é bastante importante, né, ter sempre esse encontro de centros espíritas, assim, pra você ver, reencontrar os amigos que você fez na Comércio, em tantos outros lugares, tantas outras casas espíritas. Temos mais uma jovem que está escondida aqui, mas eu vou pegar lá no laço. Tudo bem? Como é seu nome? Tudo bem, meu nome é Júlia. Júlia, você é de que centro espírita? Trabalhadores de Jesus. Tá gostando da festa? Tô. Acho bem importante para divulgação da religião. E reencontrou muitos amiguinhos aqui? Muitos encontros da Comércio, do pessoal que a gente conheceu, foi também interessante. Será importante outros momentos como esse, né, Júlia? Muito, muito importante. Que a gente revê as pessoas e a gente vê como é importante uma religião na vida de alguém. Bom, eu tô com duas mocinhas elegantes aqui e eu gostaria de saber delas o que estão achando da festa. E aí, tudo bem? Qual é o seu nome? Meu nome é Iraci, eu sou da Casa Espírita Leon Denis e eu estou adorando essa festa no sentido de divulgação da doutrina e é uma coisa emocionante porque a gente está levando toda essa energia boa que nós temos dentro da casa para a população de Cabo Frio. É muito bom e eu estou muito feliz. E você, o que está achando da festa? Eu estou gostando muito, eu estou achando que a integração todas os centros espíritas está muito bom, está excelente, estou gostando muito. Nós vamos invadir aqui o espaço da Sociedade Espírita Joana de Ângeles e vamos saber dessa galera que está trabalhando. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. É seu nome? Luciene. Tô vendo que vocês estão trabalhando bastante. Estão gostando da festa? Tá correspondendo com a expectativa de vocês? Tá ótima. Saiu melhor do que a expectativa. Tá muito bom. O centro de vocês fica onde? A Sociedade Espírita Joana de Ângeles, em Arraial do Cabo, na rua Bernardo Lens, número 60, Praia dos Anjos. Tá vendo, gente? Na nossa região temos várias casas espíritas. É só você escolher uma e poder participar. Esse aqui é o Joana de Ângeles, lá de Arraial do Cabo. Nós vamos invadir agora o espaço aqui dos Ceareiros do Bem, que está fazendo cada coisa deliciosa. Vem comigo. O que você está fazendo de gostoso? Pastel. Olha só, gente, tem pastel também. Massa caseira, todos os sabores, tá bombando. Para quem não sabe, o Ceareiros do Bem fica no Jardim Esperança e é mais uma casa que você pode estar procurando aí para ter um pouquinho do conhecimento da doutrina espírita, que é muito importante. E essa barraca, como eu falei, está fazendo pastel, um mais gostoso que o outro. Esse momento é muito importante para que a gente possa se confraternizar. Por que não comer um pouquinho, né? Meu Deus, quanta coisa gostosa. Olha só, gente, eu não posso engordar, mas tá difícil. Tudo bem? Tudo bem, querido? Estamos aqui com o presidente da Casa René Peça. Tô vendo que essa barraca só tem coisa gostosa, né? Essa barraca só tem coisa gostosa. Só tem bastante coisa gostosa aqui, bobó de camarão. Temos também chocolates, mousse de maracujá e refrigerantes, além do salsichão também. Fala um pouquinho da Casa René Peça, fica onde? A Casa René Peça já completou 15 anos de atividades, é uma instituição que funciona para atender a portadores do HIV, com trabalho com psicólogos, terapias diversas e também damos cestas básicas e um trabalho feito com muito amor, com muito carinho para com os nossos irmãos portadores do HIV. Bom,
essa aqui é a barraca do Leon Denis, que fica no Caiçara e que também mantém uma obra social, que é a obra social Antônio de Aquino. E aqui tá vendendo um churrasquinho que, olha, já provei e tá maravilhoso. Tudo bem, Nete? Tudo maravilhoso. Venderam tudo? Como isso? Ainda tem mais churrasquinho aí, peraí, gente. Tem churrasco, tem linguiça, tem... O que mais, gente? Batata frita, tá tudo no esquema, no refrigerante, tá tudo no esquema. Nete, o que você tá achando da festa? O que você tá achando dessa festa? Tá maravilhosa, né? Porque tá tudo aberto, todo mundo entra, ninguém fica com receio de chegar na casa e tá ótimo. Tá muito bom. Bom, para encerrar esse momento aqui, apesar de a festa não terminou não, a festa tá rolando assim maravilhosamente bem. Mas para encerrar esse momento, eu gostaria de entrevistar aqui, falar um pouquinho com o Jailton, que é um cantor fantástico, que eu já conheço já há longos tempos e que hoje está na doutrina espírita. Eu fico muito feliz por isso, Jailton. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Eu é que estou feliz por estar na doutrina espírita, como eu acabei de falar. Porque a doutrina espírita, ela nos proporciona a oportunidade de mudarmos, melhorarmos, não é? Então eu é que estou feliz. A doutrina é muito grande, muito ampla. Então eu sempre pedi a Jesus que me desse me mostrasse um caminho para que eu chegasse, ou pelo menos me direcionasse para Ele, não esquecendo o meu passado, mas tentando fazer um novo início. Jailton, eu observei que durante a sua apresentação, você falou que esse momento aqui foi um divisor de águas. Por quê? Ah, sim. Muito obrigado pela observação, adorei, porque realmente nós sonhávamos com esse momento, que era cantar música espírita na praça pública, porque nós estávamos confortavelmente entre quatro paredes dentro do nosso centro, dizendo: nós somos espírita, nós não devemos revidar as ofensas, nós devemos perdoar tudo que aconteceu. Agora não, agora nós estamos na praça e aonde nós estivermos, aí está a doutrina espírita também. Então é um divisor de água. A partir de agora, o que nós professarmos é o que tem que ser. Obrigado e muita paz para você e muito sucesso com a doutrina espírita. Olha, obrigado a você. A doutrina só tem a ganhar tendo você nos ajudando. Muito obrigado.